Boa noite, então. Primeiramente ao Ronaldo, depois para quem vai assistir aí nosso podcast Bytes and Beats. Estamos aqui com o convidado Ronaldo Beach, trabalha na Limber, né, Ronaldo? Eu vou deixar você falar um pouco mais ali sobre o que você faz, quando que você começou, enfim, contar um pouco mais sobre você. Para aí a gente então entrar no nosso tema principal, que é liderança e as soft skills hoje, né, que é algo que é muito comentado, né, no âmbito inteiro aí né, no âmbito das empresas, todo mundo sempre fala muito, é algo que é requerido já, são as soft skills. Então, Ronaldo, se quiser se apresentar aí pro pessoal que não te conhece, saber quem que é, o que você faz. Legal, Eduardo. Então, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Prazer é nosso. fazendo esse podcast aqui contigo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Ronaldo. Cara, eu tô na área de tecnologia já tem, cara, vou chutar aqui uns 20 anos já, né? Um pouco mais, um pouco menos. A gente sempre se confunde quando começa. Então, eu iniciei não na área, né? Depois, com o passar dos anos, acabei ingressando ali e estou aí há 20 anos trabalhando necessariamente com desenvolvimento, tecnologia, e trabalho na Limber já praticamente a carreira toda, não fiz outra carreira que não fosse lá. Me tornei sócio da empresa lá também. Então, é, trabalhar na tecnologia é o que é a minha essência atualmente, né? E, bom, o que eu prezo muito, né? Como pessoa da área de tecnologia, está sempre acompanhando as novidades, está sempre observando como é que está rolando isso, né? Quem me dera no tempo da faculdade ter um ambiente assim também, esse modelo de podcast tem fortalecido muito as comunicações, né? O que a gente consegue desenvolver de material, de conteúdo, está muito próximo, está muito fácil de conseguir, né? Então, antigamente não tinha nada disso, tinha que realmente buscar ou na pessoa com pessoa ou no livro, era mais difícil, né? Então, hoje tá mais legal, tá mais interessante, tem mais formas de buscar, né? Então, isso é bacana e acho que contribui para todo mundo aí. Sim, só pegando um gancho que você estava falando, Ronaldo, sobre o nosso curso aqui de sistemas na Unimater. A gente conversou um pouco antes, você falou que você ingressou aqui logo no começo, né? Quando surgiu o curso, você ingressou aí. 2002 foi, né? Isso, Eduardo. Queria que você contasse um pouco mais, né? Na época, eu acredito que seja algo mais voltado, talvez, não 100%, mas 90% ao código, à parte técnica, não tinha muito. O que você conta pra gente sobre essa questão? Cara, eu entrei aqui em 2002, foi a segunda turma de sistemas que teve aqui à noite, né? E, bom, é, por que que eu gostei dessa área, né? Eu já me envolvia com tecnologia desde os 11 anos, sempre tentando arrumar um computador, estragava, tentava arrumar, e desde muito cedo comecei a olhar isso com bons olhos. E quando entrei aqui na faculdade, realmente a faculdade de sistemas eu buscava código, né? Eu queria trabalhar com codificação mesmo, na essência. E aqui eu vi outras oportunidades além do código. Uhum. Trouxe outras situações que achei legal, que na época despertou interesse, parte de empreendedorismo, parte de administração, contabilidade. A gente viu várias áreas aqui dentro, além do código. Isso despertou um interesse, sim. Foi dali que eu comecei a entender, principalmente nas aulas de empreendedorismo, eu comecei a entender algumas coisas que eu queria, comecei a projetar um sonho de ter uma empresa e, e dentro da faculdade que eu conheci o meu futuro sócio, entre outros ali que a gente estudava junto, né? E então, cara, a faculdade foi essencial. Como eu falo, hoje em dia os jovens eles começam um pouco antes da faculdade pela acessibilidade, é mais fácil de você conseguir buscar conteúdo e entender as áreas. Mas depois no meu tempo na faculdade, era onde a gente tinha esse network, era onde a gente conseguia conhecer algumas pessoas da área e muitas vezes conversar sobre o conteúdo da tecnologia. Então isso veio me ajudar muito na época, né? Fazer aqui a faculdade aqui no Mater Dei. Tinha outras faculdades na época também aqui, mas assim, estava próximo de casa, consegui conciliar trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então,
tive a sorte moro aqui do lado, inclusive, então tive a sorte de juntar tudo isso e conseguir consolidar. Achei legal que você falou que quando você entrou aqui, você veio com a cabeça pensando no código, né? Pra aprender. Eu também fui justamente assim, desde o momento que eu entrei na Limber, né? Pra quem não sabe, eu também trabalho na Limber, na mesma vertical que o Ronaldo, que é o turismo. Quando eu entrei na Limber, eu já entrei com a cabeça meio que fechada, vou ser desenvolvedor, é o que eu quero fazer. E aí foi com o próprio curso aqui, de sistemas, que eu pude ver que tem outras áreas, tem outras possibilidades. Tem várias matérias que falam sobre outras coisas além do código. E isso me despertou também muito conhecimento em outra área, né? Hoje eu trabalho em projetos e eu acho muito interessante, eu acho que é isso que eu vou seguir, né? Já trocando um pouco do pensamento que eu entrei, que era com o código, que aconteceu também, que você contou, né? Que a gente vai conhecendo o curso, vai conhecendo pessoas novas aqui, vai fazendo network e vai entendendo mais o que quer fazer realmente. Aproveitando que você comentou que conheceu um dos sócios seu hoje aqui, quem que você conheceu aqui na... Cara, que foi assim, conheci o Rudy, né? A minha história lá era E-Contábil, o nome da empresa, depois virou Limber. No começo eu estava no segundo ano, acho que era segundo ano mais ou menos, e o Rudy entrou na sala. Essa história é legal porque eu sempre pego no pé dele por causa disso. Ele fazia sistemas, mas ele não era da área de tecnologia necessariamente, né? Ele mais na área comercial, mais na área de relacionamento, pessoas. Mas como a faculdade atingia vários públicos ao mesmo tempo, então acabou que a gente se esbarrou aí. Na sala ele era o único cara que tinha um notebook. E quando eu vi na primeira aula, foi na primeira ou na segunda aula de Delphi que a gente teve, com o Homero, ele entrou com essa pastinha, com o notebook, e eu lembro que eu olhei para ele e falei, cara, não tinha notebook na época desse jeito, não era comum você ver pessoas andando com notebook para cá e para lá. Quando eu vi ele com o notebook, eu falei, cara, esse cara deve ser um cara forte aí, né? Eu vou grudar nele para ver o que dá. E fiz isso mesmo, cara, com a cara e com a coragem, fui lá e sentei do lado dele e comecei a bater um papo com ele. E aí, cara, o que você faz? E eu lembro bem que ele me falou assim, eu tenho uma empresa aí que faz sistema, né? Faz software, fazia programa na época, né? Se falava muito isso, a empresa faz programa. E aí ele falou, não, mas aqui eu tô aqui vendo algumas coisas, o que a gente aprende na faculdade, assim, na empresa é diferente, tem mais coisas para fazer, mais problemas para resolver. Eu falei para ele, cara, um dia que você tiver uma oportunidade lá, me avisa que eu quero entrar na área. Eu trabalhava em outra área, eu trabalhava num jornal aqui na cidade, era diagramador do jornal. E daí eu falei para ele, a hora que você tiver uma oportunidade, me avisa. Cara, deu uma semana depois ele me ligou, falou, se você realmente quer trabalhar na área, vem cá que nós estamos precisando de gente para trabalhar no suporte. Ah, você entrou no suporte. Entrei no suporte. Mas assim, eu já tinha vontade de codificar o tempo todo. Tanto é que entrei lá programando em Clipper, né? E fiz muita coisa lá em Clipper para ajudar a empresa a evoluir, né? E depois, paralelo a isso, trabalhando com Delphi. Então, lidando com isso, solucionando problemas, que eu vejo que é uma coisa que eu aprendi e que sempre me deu boas oportunidades. Resolver problemas, né? Solucionar, correr atrás, não importa qual fosse a situação. Se dependesse de Delphi, nós íamos no Delphi, se fosse Clipper, nós íamos no Clipper, se fosse C++, C, não importa. PHP, o que fosse, a gente tentava resolver. A empresa era nova ainda e a gente precisava concentrar no que fosse necessário para evoluir, né? Depois, com o passar do tempo, isso sempre como estágio, né? Eu sempre falo, eu nunca tive uma carteira assinada, eu parti do princípio do estágio e também outra vez dei uma encarada lá, vi que tinha um sócio que estava se despedindo da empresa e chamei o pessoal e falei, já que o cara está saindo, como é que eu faço para entrar no lugar dele? Dá para comprar? Não dá, mas totalmente ingênuo no negócio, né? Assim, muito mais por vontade e querer desafiar. E, por sorte minha, aceitaram. Falaram, não, beleza, vamos vender um pedaço para você aqui, sei lá, você tem um perfil dedicado, vai dar certo, sei lá, vamos ver. E só não tinha dinheiro para pagar, eu paguei trabalhando. Fiquei vários anos ali, uns 2, 3 anos pagando, trabalhando. O que eu ganhava, eu depositava lá para pagar a cota que eu tinha comprado. E, cara, não me arrependo de nada disso.
faria tudo de novo. São desafios e todo mundo quer um desafio na vida para provar alguma coisa e eu acho que isso sempre foi me moldando, né? Sempre se desafiar, sempre buscar situações que te coloquem contra a parede e faz você aprender ou aprender, não tem como ter outra opção. Aproveitando, Ronaldo, né, que você estava falando aí de desafios, de resolver as coisas, buscar resolver, não importa se você sabe como resolver, mas ir atrás de alguém para resolver. Eu vejo que você fala muito sobre a questão de muita gente, eu vejo diariamente, eu vejo que o pessoal às vezes reclama muito mais do que deveria, né? Deveria centrar, ver como é que resolve, tá bom, tá com problema, vou ter que resolver, mas não ficar nessa de reclamar. Eu vejo que você comenta muito sobre pessoas que reclamam demais e não resolvem, bem no fim. Uhum. Bom, você falou que conheceu o Rude aí, só para me localizar, nesse momento que você pediu pro pessoal como é que era para você entrar de sócio, que ano foi mais ou menos? Isso foi 2005, por aí. Sim, foi logo ali no começo que você entrou na empresa? Eu tinha uns 2 anos e pouquinho na empresa. 2 anos, vamos dizer assim, mais ou menos. Tava bem no começo da empresa, então. Uhum. Hoje, ali na Limber, você fica específico para um cliente, né? Um projeto que você é responsável. Que é o Urbe Cataratas, né? Eu queria entender como é que eles entraram, como é que era na época, porque... Mas antigamente a gente sabe que não é assim que funciona, né? Hoje a gente tem toda uma estrutura, tem suporte, tem implantação, tem equipe de projetos, tem o desenvolvimento separado, tem tudo muito bem organizado. Naquela época, quando entrou uma empresa daquele porte, como que foi? Como que eram as conversas? Como que você falava, por exemplo, com o cliente? Como que vocês tratavam internamente? Como é que era a organização? Uhum. Sim, na verdade assim, hoje eu gasto mais tempo com esse cliente aí. Mas a gente vive diversos problemas, diversas situações ao mesmo tempo na empresa, né? Então, mas assim, falando especificamente lá, quando começou, quando eu entrei na empresa já existia esse cliente, né? Mas ele era um fragmento de uso lá dentro, né? A história, ela começou em 2000 e pouquinho lá nesse cliente, lá na Urbe Cataratas, que era a Cataratas do Iguaçu, né? SA. O que é legal nisso, cara? Quando a gente começou lá, a gente também não entendia muito bem qual era o ramo que a gente queria de negócio. Por quê? Porque era mais focado em vamos criar alguma coisa, vamos ter alguma coisa para a gente poder resolver problemas, né? Basicamente é isso. Você não projetava um grande RP, você não projetava um grande produto. E sim, cara, um controle de estoque já era grande coisa. Você fazer um controle de estoque na época já era um produto que ajudaria, né? Lá na empresa deles lá, a gente passou por um período lá de transição. Foi lá que a gente começou a construir o nosso produto visual, né? Que na época era tudo ambiente DOS. Depois lá a gente começou a construir o produto lá. A gente deve muito a essa empresa porque eles realmente eles extraíram o melhor que a gente podia fazer, né? Porque todos os dias tinha algo para ser resolvido. Todos os dias, cara. Era implacável. Você não conseguia sossegar um minuto. E para construir o produto nessa época não era tão simples. Realmente tinha que buscar livros, né? Tinha que estudar, era mais difícil de sabe, abrir lá o YouTube e botar um problema lá. Imagina hoje, então, com a inteligência artificial, onde você consegue capturar mais perfeição, vamos dizer assim. Lá não, você errava muito. Você construía, errava, não dava certo, você levava até um limite e aquilo estourava com o tempo, você tinha que reconstruir. Então esse cliente nos deu a oportunidade de nós montarmos 2 verticais na empresa, né, que foi voltada para o varejo e voltada para o turismo. Com o passar do tempo, a gente saiu de lá depois, né, trocou a diretoria e tal, a gente saiu e depois nós entramos novamente como um desafio. O pessoal chamou nós e falou assim, olha, a gente está com o produto aqui, está ruim, a gente não está conseguindo virar isso. E isso foi em 2011, 2012, por aí. Chamaram nós de volta e falaram assim, olha, vocês conseguem virar o produto em 2 meses? E sem pensar,
A resposta foi sim. Um desafio, né? Depois que eles falaram isso, a gente foi ver que produto que era. Sem pensar. Realmente ali a gente entrou no turismo de verdade e virou uma referência futura depois. Porque o turismo era muito carente de produtos específicos para o ambiente, para o setor, né? O que a gente via? Vinha um produto para o supermercado vendendo num caixa de loja lá. Via um produto simples lá vendendo bilhetes. E a gente entendeu que aquilo era um mercado legal, mas quem foi doutrinando isso foram os clientes. Tipo a Cataratas do Iguaçu, que foi um grande cliente que a gente sempre teve e que foi doutrinando isso. Então, mais uma vez, os caras não tinha tempo perdido. Resolver um problema? Tem mais 10 para você aqui. E, cara, cobrando muita tecnologia, você não pode parar, você tem que estar sempre inovando, tem que... assim, por um lado desgasta, mas, cara, por um lado você olha e vê, assim, o trajeto que você faz em curto tempo, coisa que às vezes você demoraria anos para conseguir, ali o cara te força a fazer. Então, o cliente exigente, ele te dá sustentação. Ou você faz, ou você cai fora, né? E quando você se propõe a fazer, não dá para pipocar. Eu sempre uso essa frase comigo mesmo. Não dá para você pipocar. Pipocou uma vez, você está fora, né? Então, tem que se manter constante. E além de se manter constante, sempre em evolução. Então, isso é uma situação que eu levo para mim, porque no dia a dia é muito fácil você querer buscar o comodismo, né? O pessoal sempre fala dessa frase da zona do conforto. Assim, a gente quer entrar na zona de conforto muitas vezes, quer estar lá, mas se você permanecer lá muito tempo, realmente você regride, né? O software regride, o teu conhecimento regride, as tuas soft skills vão regredindo, porque as coisas vão mudando. E se você não acompanhar, infelizmente você vai ficando para trás, né? Então, voltar a ter isso como uma base mental, vamos dizer assim, você tem que estar buscando isso, faz parte e tem que estar com isso muito aguçado no dia a dia, né? Principalmente quando você está lidando com alguns clientes que são muito exigentes, com o mercado também, o mercado do turismo ele é muito exigente, né? O cliente do turismo é um dos mais exigentes que existe, afinal de contas é o turista de férias, ele não quer perder tempo, ele não quer que nada saia errado, ele quer tudo perfeitinho, ele não quer enfrentar uma fila, ele não quer nada, então ele é muito exigente com as empresas que estão prestando serviço para eles e nos exige também o mesmo, né? Que faça isso acontecer. É muito interessante mesmo essa questão de aproveitar aí todos os desafios, ir atrás, desenvolver. Isso trouxe um crescimento relativamente rápido para a empresa, como você comentou. Trazendo agora um pouco mais para ti, para tua carreira. Você tem muita experiência na área, já comentou um pouco sobre. Eu queria entender, saber um pouco mais. Acredito que você já passou por muitas situações dessas que eu vou trazer para ti, que é a questão de você liderar pequenos, grandes grupos. Como que é a questão de, por exemplo, conflitos, especificamente tanto internos ali dentro da equipe, tanto externos. Acho que isso já aconteceu muito contigo. E quais são assim o que você vê assim de essencial para um líder, para ele saber lidar com essas situações aí de perigo, né, para não colapsar? O que você entende aí de liderança que você pode trazer para a gente? Eduardo, essa pergunta ela tem umas pegadinhas, né? Eu acho que um líder ele nunca está pronto. Se o líder chegar e dizer assim, eu estou pronto, vai dar palestra, então, sei lá, que no dia a dia não é tão simples assim de você achar que está pronto para alguma coisa. Afinal de contas, os desafios eles vão mudando, as pessoas vão mudando, as habilidades delas vão mudando, o perfil também ele sempre vai mudando, né? Então, mas o que eu vejo assim que ao longo da minha carreira eu percebi, e eu acho que isso, pelo menos eu sempre tento não faltar com isso, né? Que é o compromisso. Quando você tem um compromisso com o time, quando você tem compromisso com o cliente, quando você tem compromisso com qualquer situação que você for lá e disse eu vou fazer, é importante fazer. É importante, nem sempre vai sair tudo lindo e maravilhoso, mas eu começo e eu termino é importante, sabe? Isso é uma habilidade que eu entendo que o líder precisa ter também, né?
Eu entendo e busco isso o tempo todo, compromisso, tá? Outras coisas que eu acho que vale muito a pena, cara, necessariamente em alguns momentos ter coragem. Se você não tiver coragem para dar o passo, para você encarar aquilo, também pode te gerar talvez até insegurança, vai te gerando problemas de liderança, né? Então em alguns momentos, cara, tem que encarar e tem que fazer, sabe? É, bom, enfim, tem várias habilidades que a gente vai percebendo ao longo do caminho, né? Que algumas não devem faltar nunca: honestidade com o time, jogar limpo, ter sinceridade nas coisas, saber se o cara está bem, se o cara não está bem. Algumas outras, algumas ferramentas de liderança você vai adquirindo com o tempo. Buscar dar feedback se o trabalho está bem feito, se não está bem feito, né? Quando não está legal, entender isso e dar treinamentos quando necessário. Isso faz parte e a liderança precisa ter isso junto, né? Outra coisa, se manter atual. O líder precisa se manter atual, na minha opinião, ele precisa estar esperto do que está acontecendo. Não adianta eu querer pegar ferramentas do meu tempo e querer colocar no modelo atual, sabe? Para mim, eu levo uma frase comigo mesmo que é o seguinte: sempre fala muito em conflito de gerações, né? Então eu já estou chegando aqui no alto dos 40 anos, né? E eu vi coisas lá no início da carreira que hoje em dia não se aplica, né? Você pode aplicar conceitualmente falando, mas no dia a dia isso não se aplica. Mas a geração atual, ela não passou pelo que eu passei. Então quem tem que ser mais maleável sou eu. Afinal de contas, eu já tive, talvez vou pegar um time mais novo, eu já passei pela idade deles, já passei por algumas experiências naquele modelo de ser, né, de jovem, de adolescente ou até início de carreira, e eu preciso ser mais maleável, né, e entender o que está se passando na atualidade, na cabeça do jovem. Então a gente fala muito hoje sobre inteligência artificial, muito mesmo, né, tá maçante isso, e quem não tá, quem do ramo de tecnologia que não está vendo isso, é bom ver, né? Não estou dizendo que vai ficar para trás, mas é bom ver, é bom estar entendendo. Não é só abrir o chat GPT lá e fazer perguntas bobinhas, não, é estudar mesmo, entender o que isso pode me ajudar no dia a dia. Como liderança, você também não pode deixar de ver isso. Talvez você não aplique diretamente algo nesse momento, mas fazer com que o time pesquise, saber quais são as oportunidades que pode trazer. Isso é um exemplo, né, muito recente mesmo, de situações que você pode estar incentivando o teu time e o teu time te dando informações para você poder levar adiante também. Então eu também julgo isso como uma habilidade interessante do líder. Tá junto com o time e tá falando a mesma linguagem, né? Mas aí é o líder indo até os seus liderados e observando a linguagem do dia a dia. E não esperar que o liderado vá até o líder e fale a linguagem do velho, vamos dizer assim, ou do mais experiente, coisa que talvez vai ser mais difícil de absorver, né? Eu acho muito legal isso que você comentou, do líder ir apresentar, né, para os seus liderados, que até um exemplo que eu vou citar aqui, que você mesmo utilizou ali na empresa, que foi lançar um desafio ali para a equipe do suporte, né? Uhum. Que era ali utilizando a inteligência artificial aí, gerar uma imagem, um texto, colocou em votação, trouxe uma premiação. Eu acho muito legal mesmo esse incentivo que você dá, não só dessa vez ali, que só aproveitei o gancho que você falou, também tem vários outros desafios que você impõe para os liderados e fica tudo mais dinâmico, né? Eu acho que hoje em dia é muito importante você ser dinâmico em tudo que você vai fazer. Você não pode esperar que, por exemplo, comentando ali com o jovem, que o jovem ele é muito, às vezes ele é muito apressado, ele quer as coisas muito rápido. Eu acho que não dá para ficar tão dinâmico as coisas. Você não pode colocar ali, ó, chamado, o cliente vai abrir aqui, você atende assim, 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 assim. Eu acho que tem que ter essa dinâmica que eu vejo que você apresenta muito com o pessoal ali da tua equipe. Aproveitando também outro ganchinho aí que a gente tá falando sobre jovens, hoje em dia, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo, né, dessa forma, que a maioria do pessoal mais jovem que está entrando, né, não só para a área de tecnologia, a maioria não entra com a cabeça, cara, eu quero ser líder, eu quero liderar X pessoas, ou não interessa, quero liderar. A maioria do jovem não tem essa cabeça de entrar liderando. Você também acha que isso está acontecendo, é o que vem diminuindo com o tempo? Você ali muito novo, a gente viu que já
teve essa vontade, já teve essa curiosidade, já se desafia muito. Hoje eu vejo que está diminuindo um pouco. Você concorda com essa? Sim. Eduardo, na verdade é o seguinte, isso é um pouco culpa da minha geração, tá? A minha geração que pregava que para você ser líder, cara, você tem que trabalhar dia e noite, você tem que quase se matar para trabalhar e essas coisas, sabe? Pode ser um pouco reflexo dessa geração anterior, que queria muito, que queria fazer e acontecer, e respingou na geração mais nova aqui, geração, sei lá, metade da minha idade, 20 anos por aí, talvez uma situação assim, cara, será que precisa se matar tanto assim? Vale a pena? Será que vale a pena liderar e ter que ter todo esse ônus aí de preocupação e, sabe, situações de problemas de saúde? Eu passei por isso também, comecei muito rápido e tive que dar umas aceleradas em alguns momentos, porque a saúde, ela, sem querer, você vai tendo esses problemas. Depois aprendi algumas habilidades para desestressar menos, né, para não, quando subir o estresse, saber como lidar. Fui aprendendo. Deveria ter aprendido antes, entendeu? Mas eu acho que assim, uma coisa que eu vejo que o jovem, eu também já fui jovem, né? Então uma coisa que eu vejo assim, tem certas cobranças, né? E principalmente o pior erro de todos, que é a comparação. Às vezes você queria se comparar e pessoas, mas eu vejo que tem a pressão, quando eu era mais novo, era grande. Sim, a pressão do jovem atual também é muito grande. Principalmente porque está muito perto as coisas, né? Cara, hoje você tem informação em tudo quanto é lugar. Tá difícil para as pessoas escolher o que fazer. E vai passando o tempo, você não está escolhendo, vai passando o tempo. Cara, só da linguagem de programação que você tem hoje, cara, você nem contar quantas tem. No nosso dia a dia, lá no início, cara, ou você partia pro Delphi, ou você partia pro VB, tava rascunhando um negócio na web, né, alguma coisa ali com PHP, tava sendo assim, você não via nada assim de tão construtivo comercialmente na época. Então você tinha pouquíssimas oportunidades de, então é isso aí, ou é aquilo, é isso. A escolha tá fácil. Já que a escolha tá fácil, agora tem que fazer produto, tem que fazer coisas para poder dar certo. Hoje em dia, então, a pressão na cabeça do mais novo é enorme também, né? Cara, hoje tem milhares de possibilidades para você fazer. Então eu vejo que assim, liderar, Eduardo, eu vou te falar assim, liderar você não necessariamente não precisa liderar uma equipe. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos é que você tem que liderar você mesmo. Você tem que ser o líder de você mesmo. Você tem que saber o que você quer, você tem que buscar o quanto antes entender quem você é, para você saber os teus limites e para muitas vezes você aguçar esses limites em você mesmo e tentar pensar, peraí, daqui por diante eu consigo ou não consigo, sabe? Necessariamente liderar um time ou não, pode ser uma consequência, tá? Liderar um produto, liderar uma empresa, pode ser uma consequência. Mas o principal mesmo é você liderar você mesmo, principalmente no início de carreira. É mais difícil? É mais fácil você olhar outro time, você olhar outra pessoa, você ver por que aquele cara está fazendo aquilo, então eu quero fazer também. Aquele cara começou a fazer aquele produto, eu vou fazer também. E liderar você mesmo é um princípio que eu hoje gostaria, eu quero ensinar para os meus filhos isso. Né? Eles ainda são muito novos, mas comece a liderar você mesmo, saber quem é você, entender o que você quer, quais são as principais habilidades que você tem, o que dá para você buscar de conhecimento e aí poder aplicar, né? Mas necessariamente respondendo exatamente a tua pergunta, eu acho que a juventude hoje está querendo menos liderar, né? Liderar grupos e pessoas, eu acho que está querendo menos. E pode ser um reflexo, né, da nossa geração mesmo aqui, que deu uma ênfase muito forte nisso, né? E acabou mostrando que talvez dá para ser um pouco menos estressante as coisas, dá para ser. Complementando um pouco, eu acredito que hoje tem muito isso, é comentado muito sobre essa autocobrança que as pessoas têm muito e vê. Hoje em dia com as redes sociais você vê muitos influenciadores, você tenta se espelhar em pessoas que na verdade nem é ela de verdade, é só às vezes uma capa do que ela quer apresentar para as pessoas que ela acha certo, enfim. E essa autocobrança às vezes ela te leva para um abismo muito grande mesmo.
tem coisas que não dá para você querer tão rápido, você não tem que ter, como você falou, você tem que ter liderança de si próprio. Tem que entender até onde você vai, até onde você consegue, até onde você pode se desafiar. Eu acho que é muito interessante, isso aí é uma baita de uma dica aí para mim, estou começando agora, sou novo ainda nessa carreira profissional, né? Os colegas, para todo mundo que vai estar acompanhando. Outra coisa que eu queria ver contigo, que a gente queria que a gente conversasse um pouco sobre, hoje em dia a gente fala muito soft skills, né? Eu queria entender na tua época não, desculpa, senão parece que eu tô... assim mesmo, mas é assim mesmo. Mas, quando você começou, já tinha, o pessoal já falava sobre soft skills, sobre falar com as pessoas, conversar, fazer network, já tinha isso? Ou era basicamente conhecimento técnico que vinha em primeiro lugar? Não, Eduardo. Cara, assim, soft skills hoje em dia, soft skills, hard skills, são formas de juntar vamos dizer assim, uma coleção de situações, né? Na época se falava assim, cara, não, a gente também não está em 1900, né? Nós estamos falando, né, alguns 20 anos atrás aí, né? Mas sim, necessariamente no ramo de software você era mais requisitado por conhecimentos técnicos. Era mais difícil ter conhecimentos técnicos na época, tá? Mas negócio é negócio, cara. Quando você parte para o ramo de negócio, a habilidade com pessoas é mais valorizada, né, do que você necessariamente ser só o codificador e tal. Hoje em dia você codifica mais fácil, isso é visível, né? Você vai trabalhar com código, você vai ter já muita preparação. Na época a gente tinha que preparar muitas coisas, não era tudo isso, mas tinha que preparar. As ideias vinham com mais acessibilidade, vinham. Dava para construir um pouco mais rápido? Dava. Mas, cara, construir o quê? Alguém tinha que lidar com o ramo do negócio, né? Alguém tinha que ir lá no cliente perguntar o que se queria fazer. E como a gente era uma empresa pequena, uma empresa começando, necessariamente a gente teve que forçar algumas habilidades, além do código, além da parte técnica, além de saber lidar com computadores que vira e mexe tinha que formatar, vira e mexe dava problemas, tinha que abrir e mexer no hardware dele muitas vezes. Não é tão... Já tinha o plug and play, mas hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia tem certas coisas que são descartáveis, né? Então a gente veio do tempo do disquete. Você ia fazer alguma coisa, você tinha que pensar no disquete, você não podia descartar ele, porque era um meio de atualização, era um meio de construção. Hoje em dia você já não dá nem mais bola para isso, para nada disso aí, né? Tá tudo muito fácil de transmitir. Então tinha que ter um conceito técnico, sim. O próprio suporte técnico, né? Já se falava assim, o suporte técnico, o suporte tinha que apoiar o cliente não só no uso do software, ele tinha que apoiar muitas vezes em mais situações até de uso de mouse, uso de teclado. A gente pegou clientes assim, sabe, de chegar lá, implantar, o cara abrir o computador junto contigo e tirar da caixa junto com você e você ajudar o cara a montar o equipamento, sabe? Peguei isso, de botar o mouse na mesa lá, o cara olhar e, né, tipo, eu acho que vou ter que fazer um curso. Hoje em dia não existe mais isso, né? As crianças nem mexem mais com o mouse hoje porque não tem mais, não faz mais parte. Então você vê como é curto tempo, mas as etapas que já foram descartadas já é bem claro, né? Então, tinha que ter habilidade técnica? Tinha. Era importante? Era importante. Mas eu acredito que sim, um pouco mais do que as habilidades de relacionamento. Mas se você quisesse expandir negócios, se você estivesse à frente de negócios, com certeza você conciliando seria mais fácil. Ter essas habilidades de relacionamento, tá pensando em liderança, tá pensando em expansão, tá pensando em negócio, além de ter habilidade técnica, tá? Então, hoje em dia eu acredito que as coisas já vão mais separadas em alguns momentos, ou você faz mais aquilo ou você faz mais isso, né? Mas na época tinha que pensar mais pelos dois lados também. Vou mudar então um pouco a minha questão aqui. Você acha que o pessoal que chegava novo, né, a mão de obra mais nova para trabalhar, eles já tinham um preparo para isso? Já sabe, ou vocês que iam formando, iam moldando, ó, assim, você tem que falar, você tem que conversar, você tem que falar assim, cliente,
tal maneira é melhor de se comportar? Você acha que tinha essa instrução? Hoje tem ou está em falta ainda? O que você... Eduardo, na minha época, a pessoa tinha que fazer alguns cursos preparatórios, tá? Quer trabalhar na área, tem que pelo menos fazer aqueles cursos era Windows, era Word, era DOS, tinha que fazer datilografia, tinha que fazer digitação. Então, quer dizer, você tinha que ter algo nesse quesito. Hoje já vem mais nativo, isso já vem meio instintivo já nas pessoas, né? Até porque mudou muito isso, ficou mais fácil de você adquirir essas habilidades no dia a dia. Tá tudo muito aí, né? Tá tudo muito em cima da mesa, tá tudo muito próximo, tocável, né? Então você já nasceu nessa parte nativa, digamos assim. Eu já peguei uma parte, vamos dizer, híbrida. Eu peguei o anterior a isso e novo ainda, mas já a gente tinha que fazer algumas coisas. Então sim, tinha que ter algumas preparações, né? Na época a gente não conseguia formar, estou falando por nós aqui, pela empresa, a gente não conseguia formar, mas na época eu não pegava tão novo também. O cara tinha que estar na faculdade, era um pré-requisito. Você tinha que estar na faculdade, você tinha que ter, já pelo menos, eu lembro muito bem assim que as pessoas deixavam passar 2 anos na faculdade, para daí você começar a fazer parte da empresa. E hoje em dia não, né, cara? Hoje em dia você pega antes da faculdade. Sim. Quem tem aptidão para isso, quem gosta de estar lidando nessa área, nós, lá na Limber mesmo, a gente já forma antes. Já tenta pegar antes da faculdade, começar a dar primeiros embasamentos de tecnologia, desenvolvimento de software, e depois vai introduzindo já na empresa, já vai colocando junto no dia a dia, pegando o ritmo. Então vamos dizer assim, tá muito mais, o mercado de trabalho já tá trazendo o pessoal muito mais novo já para o dia a dia. Antigamente era um pouco mais tarde, sim. E tinha que ter algumas coisinhas já, alguns pré-requisitos, senão ia perder tempo. Sim, um exemplo, né, que você falou que a Limber busca pegar o pessoal mais novo. Eu fui um desses, né? Eu comecei, parece que eu tenho anos Eu sei também. mas no início ali eu comecei como menor aprendiz, eu fazia curso, né, uma capacitação durante um período, e depois eu ia meio híbrido, então dias eu ia na empresa, dias eu ia no curso. Então eu vejo que tem esse incentivo, e sempre entra o pessoal lá do estágio ou menor aprendiz que está nessa de aprender, e eu vejo que tem muita oportunidade lá na empresa. E a maioria do pessoal mais novo que chega com essa vontade de realmente ter essa aptidão de querer trabalhar com aquilo, ele é bem recebido, bem instruído e tem a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho, né? Eu vejo que isso acontece muito e é muito importante, né? Hoje em dia, o pessoal, o jovem ele quer as coisas um pouco mais rápido, e isso normalmente às vezes é um pouco perigoso, quanto uma evolução mais rápida, né? Você comentou ali, para mim é até um pouco abstrato na minha cabeça, eu pensar sobre, você falou ali disquete, tem que pensar na memória, pensar toda essa parte, até mesmo do hardware, de ensinar o cliente a como mexe ali no computador. Para mim é um pouco abstrato isso, e ver que as coisas elas evoluem de uma maneira muito rápida. Evoluíram de uma maneira muito rápida e estão evoluindo. Hoje, uma questão que eu vejo que levanta-se muito aí no ramo é que, sobre as IAs mesmo, delas estarem substituindo um pouco o trabalho do pessoal, né? O trabalho técnico. Eu acho que, na minha opinião, né? Depois eu vou deixar você para não ficar só esse... Eu acho que a soft skill ela é muito importante, né? Mesmo para juntar com o conhecimento técnico, você precisa ter elas, algo que a máquina não vai conseguir realizar. E eu acho que eu vejo ela como um apoio, sabe? Para quem está lá desenvolvendo é um apoio. E por mais que você tenha ali, você vai ter uma situação, nem sempre, né? Mas normalmente você tem uma situação de problema complicada que você tem que resolver, ou uma melhoria que você tem que pensar ali para fazer. Isso a máquina pode te ajudar ali no código, pode te falar. Mas quem tem que pensar o fluxo, como vai funcionar, se vai dar problema ou não, ainda é você. Você acha que tem essa preocupação, ou é algo para frente, ilusório? Bom, Eduardo, eu entendo que IA é a última, mais recente, assim,
grande experiência que a gente está tendo. Mas não é de hoje que isso acontece, né? Não é de hoje que as pessoas elas vão desenvolvendo facilidades, né? Ou vai criando coisas que você nem imaginava e todo mundo acha que vai perder emprego, que vai fazer isso. Eu não vejo dessa forma, tá? Você pegar celular, antigamente você não tinha nada disso e hoje em dia você tem tudo que você precisa. Eu nem ando mais com carteira faz tempo já. Tudo que eu preciso está no celular, né? Então para que eu vou ficar levando uma carteira no bolso, com cartão, com isso, com aquilo? Para quê? Tá tudo no celular, sabe? E aí por isso o cara que fabrica carteira perdeu o emprego? Cara, é meio, que você falou, é meio abstrato de pensar dessa forma. Eu não penso assim, mas também eu não posso deixar de acompanhar algumas coisas. O meu ramo é tecnologia, certo? Eu não estou observando o que outras áreas e outros ambientes distantes estão evoluindo. Vamos pegar energia, renovação de energia, essas coisas aí, solar e tal. Eu não estou acompanhando isso, né? E pode ter certeza que a preocupação que acontece lá também acontece aqui. Tá? Então eu estou mais preocupado com o que está mais próximo. E, cara, quando a gente desenvolvia em DOS lá, cara, sabe, no Clipper, o que mais a gente queria era ter um facilitador. Porque você tinha que escrever tudo, absolutamente tudo. Você tinha que contar quantos arquivos você abria. Se você abrisse mais que 150 arquivos, estourava. O computador não tinha capacidade de abrir mais que 150 arquivos. Você podia até fazer um macetinho lá e aumentar um pouco mais, mas ia estourar daqui a pouco. Quando o banco de dados, por exemplo, o banco de dados na época era estruturado, não era relacional. Né? Você podia pegar e apagar qualquer arquivo, abrir o banco lá, apagava qualquer registro, estava tudo certo. Depois, quando a gente entrou na era do banco relacional, cara, você olhava assim e falava, nossa, o que nós fazíamos em 3, vamos fazer em meio. 3 pessoas, vamos fazer em meia pessoa aqui, porque ele facilita muito isso. E daí os outros 3 vão perder emprego? Nada, aprende isso e vamos fazer mais coisas com isso, entendeu? Então eu entendo que assim, hoje, falando da inteligência artificial, tá tudo muito recente ainda. Comercialmente, você vai lá, tem um monte de plugin, tudo faz tudo, vamos dizer assim. Use isso para te favorecer. O que as empresas vão olhar? Cara, se nós fazíamos tal situação com 10 pessoas, vamos manter as 10 pessoas, nós vamos produzir 4, 5 vezes mais do que a gente está produzindo antes. Melhor, né? Melhor, produzir mais. É o que o ramo agrícola procura o tempo todo. Num alqueire produzia, sei lá, um saco de soja, hoje produz 150. É o que quer, é capacidade de produzir mais, né? Mas dizer que as pessoas se você quiser deixar o tempo passar sem se preocupar com isso, possivelmente você pode em algum momento sofrer. Mas eu acredito que não é bem assim, cara. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sempre vai se criando coisas novas. Quem ia dizer que a gente ia estar gravando um podcast até meados da pandemia ali, que ia ser um negócio bacana, ia dar emprego para muita gente, né? E muita gente ficando milionária com isso, né? Do nada, assim, lá começou a construir isso e fez. Rede social também, no meu tempo não tinha, né? No meu tempo, ainda é meu tempo, né? Mas lá no início não tinha nada disso. Depois você foi vendo, começou a aparecer lá um negócio legal, bacana. Já acabou, as pessoas continuam indo, né? Sim. Você tem que inventar alguma coisa para você evoluir. É como se gerasse uma reação em cadeia, né? Você vai evoluindo, aí, meu Deus, vai substituir as pessoas. Mas não, essas pessoas que estão ali, elas também vão evoluir, elas vão buscar outras coisas. Nisso vai melhorando, vai evoluindo cada vez mais, é uma reação em cadeia. Uhum. Eu também não penso dessa forma, não acredito que é tão fácil você substituir. As pessoas, elas evoluem muito, as pessoas buscam evoluir muito, né? Que a gente já comentou, você só não pode ficar parado, você tem que buscar aprender cada vez mais. Isso é uma ótima dica também pra gente, pessoal novo, nunca parar, né? E os velhos também não. Os velhos também não. Não, o Ronaldo também é jovem. Eu sou jovem, mais tempo que você. Bom, queria falar agora um pouco sobre a parte de conselhos. Né? Uhum. Queria te pedir, não sei se de repente você vai conseguir lembrar dessa, mas você tem um conselho aí só pra gente fazer alguns comparativos de... Quando você lembra de alguém que chegou pra ti, alguma
alguém que você possa levar como uma inspiração, ou alguém que chegou e te falou, ó, cara, você tem que fazer assim, ó, isso aqui é bom pra você fazer. Você lembra de algum momento que isso ocorreu pra ti? Vários momentos, né, Eduardo? Eu acho que a primeira coisa que você tem que sempre ter em mente é que sozinho você não faz nada. Sim. Né? Sozinho você tem vida útil aí, né? E eu sempre fui abençoado nessa parte, que eu sempre tive junto com pessoas que realmente abdicaram de tempo para ensinar. Eu tenho outros sócios na empresa, o Fernando, o Carlinhos, eles sempre foram líderes natos, assim, sabe? E eu sempre lembro do Carlinhos, em alguns momentos, assim, da gente, sabe, naquele momento, assim, cara, tá dando tudo errado, não consigo mais, não vai pra, sabe, essas coisas assim que chega na exaustão. E aí, às vezes vem ali, o cara dá um conselho falando, cara, viu, faz o seguinte, não desista, não precisa ser agora, faz amanhã, não precisa você se matar agora. Se não dá, não dá, deixa pra amanhã, entendeu? E às vezes você vai lá, toma uma água, volta e consegue, sabe? Várias vezes aconteceu de você vê o mundo, negócio corporativo assim, ele nem sempre é muito saudável, né? Às vezes ele te prega peças ali, ele te deixa às vezes meio irritado. Eu lembro de um conselho que o Carlinhos mesmo me disse, que ele falou assim, Ronaldo, tem certos exemplos que é bom não seguir, sabe? Você não pode olhar todos os exemplos como positivos, né? Às vezes tem exemplos que você não pode seguir. E no mundo do corporativo, no mundo de negócios, você vê assim que tem pessoas desonestas, tem pessoas que às vezes só veem o seu lado, não estão nem aí pro lado dos outros, né? Só querem o seu benefício, não o benefício dos outros. E aí tem outro conselho também que o próprio Carlinhos e o Fernando sempre falaram, cara, tem que ser bom para nós, bom para o cliente e bom para quem trabalha conosco. Tem que ser sempre nesse formato as coisas, nunca só bom para um lado, tá? Outro conselho que eu sempre entendi que tem que ser legal e tem que ser bom para a gente levar para o dia a dia também. Estamos trabalhando em algo, tem que ser bom para todos. De alguma forma a gente tem que se beneficiar no coletivo, nunca no individual, senão depois a conta fica ruim. Eu acho muito legal que todos esses conselhos ainda hoje têm um alto valor. Eu acho que é muito importante o que você falou. E eu só fiz esse questionamento porque eu queria trazer aqui que a gente mais novo, pode parecer às vezes que a gente fica ali ou muito centrado, muito desligado, mas a gente sempre está observando, né, passos de pessoas que têm uma experiência maior na área. Por exemplo, você ali. Teve um dos momentos ali que eu sempre vejo que, estamos com um problema em X cliente, tal cliente está estourando aqui. Sempre, né, vai o Ronaldo lá, conversa, apazigua a situação, cara, consegue girar, contornar a situação, conseguir achar esse ambiente que é bom tanto para a gente lá, quanto para a empresa, quanto para o cliente. E já vi acontecer várias vezes. Como que a gente consegue, com o tempo, isso, de conseguir ter essa resposta aí, essa resposta imediata ao cliente na frente dele mesmo lá. Às vezes é bem mais fácil você falar ali, né, pelo WhatsApp, pelo Movidesk, por e-mail, mas ali, né, nas relações pessoais mesmo, ter essa firmeza de saber quando ceder, não ceder, é algo assim que, como que você vê assim que dá para progredir com isso? Uhum. Eu tive uma vantagem, né? Uma vantagem, vamos dizer, nesse ponto, que foi lá no início, não tinha como você falar no WhatsApp, não tinha como você digitar algo para o cliente e não ter cara. A gente tinha que ir no cliente, né? Tinha que pegar o carro, tinha que ir lá no cliente, visitar ele, conversar com ele. Então tinha que ter assunto também, né? Simplesmente você não podia chegar lá como um cara, chegar, baixar a cabeça, e a gente comentava na época, que às vezes tínhamos alguns colaboradores que vinham muito, muito forte na área técnica, tímidos às vezes, chegava com a cabeça baixa no cliente, batia a tecla lá, virava as costas e ia embora.
Depois alguém de nós ligava, o cara ligava para nós e falava, ó, veio um cara de vocês aqui, né? Mas veja, você vê a diferença. O cara tinha que ir lá para arrumar alguma coisa. Automaticamente você conseguia melhorar alguns conceitos disso e ir aprendendo como conversar com as pessoas, como se relacionar, afinal de contas você queria, isso fazia parte da habilidade da época, né? Quanto mais você soubesse tratar isso, você tinha mais sucesso, né? Depois que começou a ter essa parte de mais online, vamos dizer assim, começou a parar de ter cara e começar só a ter tecla, né? Eu vejo que o jovem tem um pouco de dificuldade de... Quando não é muito... Quando é informal, beleza, mas quando é mais formal, assim, pô, eu não quero ligar, não tô afim, não, sabe? Se dá essa esquivada. Isso é importante, sabe? Isso eu vejo que é importante você se relacionar. Quando você consegue melhorar essa forma de relacionar com o cliente, você vai aprendendo algumas coisas que vão te tirando algumas enrascadas, sabe? Obviamente que, como eu estou muito tempo no negócio lá, você vai criando segurança. Então, quer dizer, o tempo te dá segurança. Quando você precisa desenrolar alguma coisa muito complicada, você une habilidades do tempo, de vivência com aquilo, né, por saber alguns comportamentos que são necessários daquilo, por entender um pouco mais sobre o comportamento das pessoas também. E aí você vai criando uma série de medidas ali, são variáveis, mas você vai tentando equilibrar. E principalmente, né, cara, tem coisas que são treináveis. Estudar um pouco mais, essa parte de relacionamento é treinável. Você consegue ir treinando, assim como ninguém nasce vendendo, né? Você vai lá e vai criando, vai treinando isso, vai buscando conhecimento, o cara vira um vendedor. E quem que é o vendedor? O vendedor é o cara que vende, ele consegue vender, né? Então, criando essas habilidades, negociação, vendas, habilidades de técnicas, eu vejo que são potenciais solucionadores para o teu dia a dia, sabe? E dentro do escritório, lá no íntimo do escritório, que é onde a gente vive, né? Você também, em alguns momentos, tem coisas que ficam lá dentro. Tudo o que acontece dentro do escritório tem intimidades ali, né, no bom sentido, digamos assim, que você não pode propagar para o mundo externo. Né? Lá fora você sim tem que manter algumas coisas coerentes com a empresa, com o processo, mas lá internamente lá você pode às vezes pegar o código-fonte, abrir, dar uma olhada, ver onde é que está o problema. Né? Você tem mais intimidade com algumas coisas que você é capaz de gerenciar sem ficar botando a boca no trombone lá para o cliente. Né? Ah, deu um bug aqui. Não, beleza. Deu um bug aqui, eu falo bug mesmo, né? O pessoal fala bug, não sei o que, mas eu falo bug. Desde o nosso tempo lá era bug. Então eu falo, eu peguei um bug. Na época a gente falava isso, só pra você entender, que tinha uns bugzinhos de praia. E a gente falava, vou pegar um bug aqui. E era relacionado a, vou pegar um bug na praia, né? Pegava um bug. E aí tem coisas que você não pode ir falando pro cliente. Né? Pô, tô com um bug no sistema aqui, vai dar um... Pô, isso aqui é a falha nossa, o desenvolvedor fez errado. Né? Então tem coisas que você vai aprendendo, cara. Estamos com uma falha, a gente vai tentar resolver o mais breve possível. Entender o tamanho da urgência, muitas vezes. O cliente ele não te fala a realidade, muitas vezes. Né? Às vezes ele vem e todo mundo é urgente, tudo é para agora, então para morrer. Independente, você vai pescando algumas coisas, vai pegando algumas habilidades de entrevista ali com o cliente, você vai entendendo se você aperta mais ou não. Se você vai lá e pressiona a fábrica para ela resolver o quanto antes, ou você fazendo isso tem um custo a mais, né? Ou você vai no cliente e dá presença para ele, dá atenção para ele. E isso aí já vai diminuindo um pouco, né, essa ansiedade de resolução até que o time consiga resolver. Então lá atrás, cara, meio que você tinha que pegar o notebookzinho, pegar o que tinha um zip drive na época uma vez também, nem sei se você sabe o que é isso. Era um disquete com mais capacidade. Você pegava isso, levava todos os equipamentos, botava numa malinha, ia pro cliente e, cara, Deus ajude, né? O que tiver de pepino a gente vai resolvendo. Hoje em dia não. Você conta com equipe, você conta com pessoas que já sabem mais do que a gente, né? Já tem mais capacidade de resolução. Mas você vai juntando uma peça aqui, uma peça ali, chega no cliente, vai levando esse conjunto todo, né?
e as soluções vão acontecendo. Então, esse é meu ponto de vista para tentar responder a tua pergunta. Você comentou ali, né, que eu lembrei agora. Hoje a gente vê, né, a maioria dos clientes ali sempre tem uma equipe de TI bem capacitada, né, uma equipe bem separada, tem o pessoal aqui da infra, o pessoal da rede, rede ele entra na mesma, mas tem bem separado, né? Essa evolução é legal de trazer, você não precisar ensinar o cara a usar, o digitar, enfim, como é que funciona o computador, mudou bastante. Agora, eu queria ver contigo outra situação que, bom, eu acredito que seja algo assim que eu reparei assim, digamos pessoalmente, que eu já vi algumas coisas assim, observando, né, como trato os clientes, como que eu falo aqui, o que eu posso falar para esse, o que eu posso falar para esse, onde que eu posso ir. Eu lembrei de um exemplo bem legal que a gente, lá em Foz, que a gente tava, chegou um pessoal lá do cliente, foi falar contigo, aí já chegou, não sei o que, porque problema aqui, aí eu lembro que você levantou e falou assim, opa, bom dia, cumprimentou ali, falou com a pessoa primeiro, deu aquela, e aí foi, não, vamos ver o problema. Não deixou de dar urgência para o que ela estava lançando, mas deu uma segurada. Conseguiu controlar aquela situação e já, né, foi vendo para arrumar, não, aqui dá para fazer isso, a gente faz isso, para arrumar fazemos isso, conseguiu dar essa tranquilidade. Eu vejo que tem muita dificuldade, às vezes, em você conseguir calmar uma situação, que às vezes nem é tudo aquilo que tá acontecendo, e você conseguir acalmar essa situação, como por exemplo eu observei nesse ocorrido, é algo que eu acho que realmente é algo que é muito importante, né? Bom, eu acho que a conversa aí foi bastante produtiva, eu mesmo já peguei algumas coisas aí muito interessantes, aprendi muitas coisas. Você me alcança ali? Bom, só pra eu me Vitor aqui. A gente pegou um presente aqui, não é muito, mas para agradecer a sua participação, ter tirado um pouco do teu tempo para vir aqui compartilhar histórias, compartilhar insights, compartilhar um pouco da tua experiência conosco, né? O pessoal aqui mais novo está cursando agora o terceiro semestre do curso. A gente está aqui com um presentinho mais para agradecer mesmo a tua disponibilidade aí. Cara, eu fico muito feliz. Cara, quando você me chamou ali, eu não pensei duas vezes em aceitar. A gente vai ficando velho, vai ficando meio esquecido às vezes, né? O pessoal novo vem, vai tomando conta das coisas e a gente vai ficando, não é esquecido a palavra, né? Mas você vai ficando ali, vai vendo as coisas acontecer e a gente, eu gosto muito de estar no meio dos jovens, né? Gosto muito mesmo. Eu acho que a energia que os mais novos têm é impressionante, né? Eu sei que é precoce falar isso, porque eu também não sou velho, né? Sim. Mas a gente sabe que vai perdendo um pouco dessa... Vamos dizer assim, cara, você começa a ter outros compromissos, outras coisas e as pessoas mais novas têm energia, tá? Então, quanto mais a gente puder ficar perto da energia, melhor. Eu gosto muito disso, cara. Obrigado mesmo, de coração. Cuidado aqui também do glúten, né? Eu tenho um probleminha aí para resolver, que é o glúten. E quanto mais eu ficar afastado dele, melhor para mim. Show, então é isso. Valeu aí quem assistia aí, está acompanhando essa conversa nossa aqui. Show. Valeu, pessoal.